Fala aí galera, saudações a todos, eu sou o professor Edvan e iremos iniciar a partir de agora uma sequência de videoaulas sobre desenho geométrico. Essa disciplina é obrigatória em alguns cursos, já foi disciplina também no ensino básico, obrigatória. Hoje não é mais, mas alguns cursos superiores ainda tem essa disciplina que é de fundamental importância para você desenvolver os conceitos de geometria, e também algumas outras habilidades, desenvolver o seu raciocínio lógico, sua criatividade. Então espero que todos aproveitem bastante a disciplina, pois ela é de muita importância, certo? Bons estudos a todos e vamos lá. Dando início aqui a nossa aula de desenho geométrico, vamos primeiramente relembrar alguns conceitos primitivos aqui da geometria, que nós chamamos de entes geométricos: o ponto, reta e plano, certo? O ponto geralmente simbolizado com um pontinho, né? E com uma letra maiúscula. Só lembrando que esse ponto ele é imaginário, o ponto é adimensional, não tem dimensão, certo? A reta geralmente indicada com a letrinha minúscula, indica-se com essas duas setazinhas, ela é infinita, certo? Dois pontos determinam uma reta, por exemplo, aqui o ponto A e o ponto B, certo? Se eu começar o meu desenho do ponto B até infinito, eu tenho uma semi-reta, certo? Se eu começar a minha semi-reta daqui, ó, tem uma semi-reta aqui infinita para a esquerda, certo? Esse pedacinho do meio eu chamo de segmento, né? Segmento de reta, eu posso indicar por AB, certo? Segmento AB, pode ser simplesmente AB ou AB com a barrazinha. No caso, se eu for representar a reta, se representa a reta AB com uma setazinha indicando a minha reta, certo? A semi-reta eu representaria AB com uma seta orientada nesse sentido, certo? O outro conceito primitivo aqui é o conceito de plano. O plano ele é infinito para todos os lados, é uma figura de duas dimensões e geralmente representa-se com a letrinha grega. No nosso caso aqui a letra alfa, pode ser alfa, beta e qualquer outra letra, certo? E vamos aqui à nossa primeira atividade utilizando a régua e o compasso. Nós iremos traçar retas perpendiculares, certo? Para traçar retas perpendiculares, o primeiro passo eu quero que essa reta ela passe, eu tenho aqui um segmento AB e eu quero que a minha perpendicular passe no ponto C, certo? Para isso você pega o seu compasso e faz uma abertura qualquer, certo? Faz uma abertura qualquer, põe a ponta seca no ponto C e faz uma marcação aqui, ó. Com a mesma abertura, você faz uma marcação do outro lado, certo? Agora com uma abertura um pouco maior, você pega uma abertura um pouco maior e traça, põe a ponta seca na marcação que você fez, certo? A ponta seca na marcação que você fez e faz um risco, né? Um tracejadozinho aqui. Com a mesma abertura, você põe agora a ponta seca aqui na marcação do lado do B e faz uma outra marcação aqui, ó, certo? Se elas não se encontrarem, como foi o caso, você só prolonga, faz novamente e prolonga até elas se encontrarem. Esse ponto aqui é a representaçãozinha de um ponto. A mesma coisa você vai fazer desse lado, a ponta seca. Aqui você faz um risco. Com a ponta seca e a mesma abertura, você faz um risco do outro lado, certo? Na verdade, isso aqui é o raio de uma circunferência, um pedacinho de uma circunferência, certo? Agora é só você pegar a régua e traçar, põe a marcação exatamente na marcação
e traça a sua perpendicular, que ela vai passar exatamente pelo ponto C. Certo? Essa minha reta é perpendicular. Só relembrando o conceito de reta perpendicular, são retas que se cruzam e formam entre si ângulos complementares de 90 graus, certo? Observe o seguinte, galera, para você visualizar, de acordo com uma figura geométrica, por que essas retas são perpendiculares, você pode imaginar o seguinte: a primeira abertura eu fiz do ponto A até esse ponto B', com a mesma abertura eu fiz aqui, ó, do ponto A' até o ponto C. Fazendo uma nova abertura, eu fiz essa marcação e com a mesma abertura essa marcação, certo? O que me garante que essas retas são perpendiculares, de acordo com a geometria, é que eu tenho aqui um triângulo isósceles, certo? Como esse segmento seria igual a esse segmento, ó, vou marcar esse segmento aqui, colocar uma letra para ele, suponhamos aqui C', o segmento B' até C' é igual a' até C'. Eu teria um triângulo isósceles, certo? Um triângulo isósceles. E a altura de um triângulo isósceles relativa à base, que seria A', B', certo? Ela divide o segmento, ela é perpendicular a esse segmento, obviamente que é uma altura, certo? Só para você visualizar do ponto da geometria, né? Da figura geométrica, certo? Como eu sei que realmente é um ângulo de 90 graus, ou seja, é perpendicular, através de um triângulo isósceles, porque essa medida foi igual a essa medida, que foi a mesma abertura que eu fiz do compasso, certo? Então, isso aqui seria a altura relativa ao lado BC e a altura sempre é perpendicular, certo? Só que o procedimento anterior adotado já me garante que realmente é a perpendicular, certo? Vamos aqui para o segundo caso da reta perpendicular. Observa que o primeiro caso, eu queria uma perpendicular que passasse em um determinado ponto da reta. Agora eu quero uma perpendicular que passa por um ponto fora da reta, certo? Uma perpendicular que passa por um ponto fora da reta, certo? O primeiro passo, você põe a ponta seca em B com uma abertura suficiente para passar em dois pontos aqui, ó, em dois pontos. Pode ser essa abertura aqui, ó. Observa a ponta seca no B com abertura suficiente para fazer parte de uma circunferência aqui, ó. Observa. Certo? Ponta seca no B, abertura suficiente para passar dois pontos aqui na minha reta. Aí você faz a marcação desses dois pontos. Você pode chamar aqui de um, vou chamar aqui de um ponto D, né? Esse aqui é um ponto C, certo? Agora, com uma outra abertura qualquer, você vai fazer uma marcação, põe a ponta seca no primeiro ponto aqui no ponto C e faz uma marcação aqui, ó, com a mesma abertura no ponto D. Você põe a ponta seca agora no ponto D e faz outra marcação, certo? Novamente, com a ponta seca no C, eu fiz essa primeira marcação. Com a ponta seca no D, eu fiz essa outra marcação, fazendo esse cruzamento. Esse pontinho aqui eu vou chamar meu ponto A. Ponto qualquer aqui, um ponto A. Agora é só você pegar a régua e fazer
a ligação aqui entre o ponto B e o ponto A. E essa reta obtida, ela é perpendicular, certo? Ela é perpendicular, ou seja, forma 90 graus com a reta dada. Vamos agora para o nosso terceiro caso da perpendicular. Eu quero uma perpendicular que passa exatamente aqui no ponto A, certo? Ou seja, na extremidade do segmento. Então, você pega o seu compasso com uma abertura qualquer, você põe a ponta seca no ponto A e faz uma marcação, uma semicircunferência, certo? Ó. Até aqui tá bom. Faz essa semicircunferência, aí você marca aqui um ponto, né? Ó. Vou marcar com lápis, vou chamar aqui de ponto 1, certo? Agora, com a mesma abertura que eu utilizei para fazer essa semicircunferência, você põe a ponta seca agora no 1 e faz uma marcação aqui na semicircunferência, observe. Faz essa marcação que você vai chamar de um ponto 2. Faz as marcações de lápis, porque a única que eu vou fazer de caneta é a perpendicular. Essas outras serão apagadas após o desenho, certo? Agora, com a mesma abertura, você vai centrar a ponta seca em 2 e fazer outra marcação aqui, ó. Certo? Primeiro procedimento. Relembrando aqui, ponta seca em A, eu fiz essa semicircunferência, com a ponta seca em A. Marquei o ponto 1, com esse ponto 1 eu fiz esse tracejado aqui no ponto 2. Com a ponta seca em 2, eu marquei esse outro ponto aqui, que eu vou chamar de ponto 3. Certo? Agora, com a ponta seca em 3, você faz uma marcação, certo? Com a mesma abertura do começo. Com a ponta seca em 2, você faz outra marcação, certo? Que é para marcar o meu ponto onde vai passar a minha perpendicular, certo? Agora é só traçar a reta perpendicular, que ela vai passar exatamente no ponto A, como foi o combinado, certo? Pronto, essa é a minha perpendicular. E aqui mede um ângulo de 90 graus, certo? Então, essa nossa primeira aula foi sobre as retas perpendiculares. Estudem bastante, pratiquem e até a nossa próxima aula.